conceitos que hoje em dia os médicos utilizam bastante, de maneira, né, bastante disseminada, né? Então não há nenhuma dúvida de que as substâncias químicas, sejam elas inorgânicas ou orgânicas, elas atuam no nosso organismo, né? Então, algo que surgiu lá atrás, que hoje, quando se fala em alquimia, tem um ar aí de algo oculto e tudo mais, serviu e nos serve até hoje, né, em vários aspectos. Bom, estou caminhando para o meu real objetivo, chegar no átomo. Então, essas tentativas de explicar a matéria, as transformações envolvidas com a matéria, elas datam de muito tempo atrás, principalmente a explicação do que é a matéria em si, né? Ou seja, qual é a sua constituição, né? Se você tomar qualquer objeto aí e tentar elucidar o que dá, né, condições para que ele exista, quais são as partículas fundamentais que dão materialidade a qualquer objeto que você tem ao seu redor, é o que, né? O que é o ente fundamental, né? Então perceba que tem um pouco de filosofia, tem um pouco de abstração, alguns poderiam dizer um pouco de viagem na, nesse tipo de pergunta, nesse tipo de raciocínio. Mas foi justamente essas viagens, esses questionamentos filosóficos a princípio, que contribuíram sem dúvida nenhuma para o que nós entendemos hoje como civilização, né? Bom, então diz a história que Demócrito, um filósofo grego que viveu entre 460 e 300 antes de Cristo, imaginou a matéria formada por pequenas partículas indivisíveis denominadas átomos, que do grego quer dizer não pedaços, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma caneta, né, ou algo mais simples, uma folha de papel, e começar a dividir, começa dividindo na metade, destaca, pega metade da metade, destaca, metade da metade, e assim vai. Você vai chegar numa porção, né, num pedaço tão pequeno, que vai chegar uma hora que você não vai conseguir dividir. Mas digamos que você conseguisse continuar dividindo até esse pedaço que não cabe que se perdesse nos seus dedos. Você chegaria, acreditava-se, numa porção que seria a menor de todas e não divisível. A esse ente deram o nome de átomo, né? Disse que foi Demócrito que pensou sobre isso, mas antes dele outras pessoas já certamente haviam pensado sobre essas questões, né? Bom, o que acontece é o seguinte, você já deve ter ouvido um cara chamado Aristóteles, né, um filósofo também bastante influente no pensamento ocidental, e influenciou o pensamento ocidental em vários níveis, no direito, na filosofia, na visão cosmológica do mundo, inclusive, por muitos séculos. O Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C., foi contemporâneo, aluno, colega de Sócrates, Platão, e ele, dentre as muitas teorias que ele ajudou a formular e que ele passaram a vigorar no nosso consciente, foi a questão dos quatro elementos. Os quatro elementos fundamentais que, segundo ele, constituíam o universo, ou seja, tudo que existe. Esses quatro elementos eram
terra, água, fogo e ar, né? Mais um pouquinho a gente chama o Capitão Planeta. Mas esses elementos, essa teoria foi uma teoria bastante danosa para a nossa ideia do que era matéria, né? O Aristóteles foi um pensador bastante influente e tão influente que em determinado período da humanidade a Igreja Católica absorveu muitos dos seus da sua visão de mundo, inclusive essa. E isso foi bastante complicado para a evolução do pensamento científico. Tá? Bom, vamos lá. Observando a queima de um pedaço de carvão, nós temos a impressão que ele desaparece. Né? Essa impressão, porém, está errada. Estamos nos esquecendo da matéria que escapa nas chamas durante a combustão. Então, quando uma esponja de aço se enferruja, sua massa aumenta. Será que houve criação de matéria? Não, não é possível criar matéria. Na natureza nada se cria, apenas ocorrem transformações. Então, o que aconteceu foi que o ar, o oxigênio do ar reagiu com o ferro da esponja, favorecendo aí o enferrujamento e produzindo no final uma massa total da esponja de aço maior do que anteriormente. Por que maior? Porque o oxigênio aderiu, digamos assim, ao ferro, na verdade formou um novo elemento, uma nova substância, e a impressão que dava, né, a impressão que nos dá é que houve um aumento de peso. Assim como não houve um aumento de peso do ferro, esse carvão que a gente tem a impressão que desaparece, ele não desapareceu, ele apenas foi transformado. Né? Então, essas observações de algumas reações químicas, essas e outras observações, ajudaram alguns cientistas, filósofos, cientistas, enfim, já agora, a partir do século XVI, ao nascimento da química. Então eles foram importantes na superação daquelas ideias do Aristóteles de que os elementos, ou melhor, a matéria era formada por 4 elementos básicos, né? Terra, água, ar e fogo. É até bom não falar muito para alguém não querer adotar essa ideia de novo. Esses pensadores, eles foram as observações que eles fizeram, as medidas que eles fizeram foram importantes para superar essa ideia aí do Aristóteles. Então, Lavoisier, por exemplo, foi o descobridor do oxigênio. Ele, com as suas observações, sintetizou a ideia de que na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. Então o nada se cria, nada se transforma vem das observações do Lavoisier. Proust foi um outro contemporâneo aí desse pesquisador, desse cientista, e através da precisão de algumas medidas, de muitas medidas que ele fez, ele chegou à seguinte conclusão: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Uma lei bastante importante também que ele conseguiu deduzir dos seus experimentos. E o Dalton, que é o pai da primeira teoria atômica moderna, né, da era moderna, a teoria atômica de Dalton, que nós veremos, ele, com suas observações, chegou ao seguinte: todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Então aquela ideia lá do Demócrito de, vamos colocar, 400 a.C., ela reaparece praticamente 2000 anos depois, né, com o Dalton, que, conhecedor também dos experimentos